Gi, bem-vindas ao nosso 7º e último episódio de Costurices de Ateliê. Eu tô muito feliz com esse projeto de Costurices para Ateliê e um pouquinho triste também por esse ser o último episódio. Mas para esse último episódio eu quis fazer uma coisa mais especial e juntar duas coisas que eu sei que vocês gostam muito, que é projetinhos usando retalhos, como reaproveitar retalhos, e projetinhos fáceis para fazer assim, ó, em 10, 15 minutos, e não teremos apenas um. Será 3 costurinhas diferentes pra gente fechar esse especial Costurices com chave de ouro. Aliás, já abre aqui a caixinha de comentários do vídeo e me conta o que você achou desses vídeos de Costurices de Ateliê. Se você gostou, se você tem sugestões para os próximos especiais, me conta tudo que eu quero saber. Caso você tenha chegado no meio desse especial de Costurices e tenha perdido algum, eu vou deixar todos os links na descrição para você assistir. Teve capas para a máquina de costura, tapetinho organizador para a máquina de costura, lixeirinha com alfineteiro, alfineteiro de pulso, organizador de parede, mini tábua de passar e, para finalizar, porta-tesouras, mini kit de costura para levar na bolsa, pequenininho, compacto, cabe em qualquer lugar, e livrinho porta-agulhas. O nível de fofura aqui tá demais, né? É isso, eu espero muito que vocês aproveitem o vídeo e se inspirem, e vamos lá! Para fazer o porta-tesoura, você vai precisar de um retângulo de tecido. É interessante que você meça sua tesoura mais ou menos, porque ele precisa ter uma folga, ok? Então, eu vou precisar de um tecido principal, um para o forro e um manta acrílica. E para a parte que vai ficar em cima da tesoura, um pouquinho menor. As medidas vão estar na descrição do vídeo. E reparem que eu estou usando retalhos, olha só, costurei para conseguir fazer esse composê de tecidinhos diferentes. Eu vou começar passando a manta acrílica no tecido principal para que fique uma coisa só. Eu vou fazer isso tanto com essa parte maiorzinha, que é a parte de trás do porta-tesouras, como o da frente também. Feito isso, você pode refilar, ou seja, cortar caso tenha ficado algum excesso de tecido. E aí é hora de decorar, e isso é completamente opcional. Aqui eu coloquei algumas rendinhas na parte da frente e decidi fazer como se fosse uma telacê na parte de trás. Eu fiz isso no primeiro vídeo do especial Costurices, que foi da máquina de costura, né, a capa, e eu fiz marcações de 3 em 3 centímetros para costurar na máquina. Na hora de costurar eu tô usando uma linha rosa para fazer um contraste, e é só fazer linhas retas por todas essas marcações, com retrocesso no começo e no final da costura. Agora, eu vou dar o formato do porta-tesouras. Lembra de deixar um pouquinho maior, porque a gente vai costurar e vai ter a sobra de costura, tá? Depois que eu fiz, eu até achei que ficou um pouquinho gordinho demais, então você pode até deixar um pouco mais fino, que eu acho que vai ficar mais bonito, tá? Mas então eu tô passando uma caneta em volta e vou recortar para criar esse molde mais arredondado. Vou cortar o forro para deixar ele certinho. Também vou adequar a parte da frente para que eles fiquem todos com o mesmo desenho. E agora eu vou começar a costurar o forro nessa parte menorzinha. Eu vou colocar direito sobre direito e vou passar uma costura. Vou colocar isso para trás, olha só. E eu vou posicionar direitinho como ele vai ficar na peça final. E aí, decidi colocar mais um frufruzinho. Vou colocar essa azelha pronta. Então, eu vou alfinetar por toda a volta do porta-tesouras. E para conseguir costurar com segurança, eu vou passar um alinhavo só para que não saia nada do lugar. Aí é só colocar a parte do forro por cima e para a máquina costurar
Lembrando de deixar um espacinho sem costurar para que a gente consiga desvirar a peça no final. Desvira tudo com bastante calma, é interessante que nessa parte você passe com o ferro, porque daí fica bem certinho, bem alinhadinho. Para finalizar, é só fazer pontinhos invisíveis para fechar essa abertura e tá pronto! Para fazer o livrinho, eu vou fazer primeiro a capa do livro, olha só, com uma lombada de cor diferente no meio, um tecidinho para ser o forro, manta acrílica e também feltro, 3 folhas de feltro, que vai ser as folhas do livrinho, que depois vai ser dobrado ao meio, formando assim 6 folhas. Você pode colocar mais ou menos, depende do tanto de material que você quer colocar. Eu vou começar costurando então a parte da frente. E aí já vou começar a decorar. Óbvio que você não precisa colocar nada caso você não queira, mas eu acho que dá um charme todo especial. Então eu peguei um pedacinho de tecido cru para fazer como se fosse uma capa de livro mesmo, fiz um quadradinho. E com as fitinhas eu fui experimentando o jeito que eu mais gostava, como eu achava que ficava mais bonitinho. E aí é só costurar tudo isso com uma costurinha reta na máquina. Finalizada, agora eu tô passando para juntar com a manta acrílica para formar uma coisa só. E aí, antes de costurar, lembra de pegar um cordãozinho, pode ser um elástico também, posicionar no centro da parte de trás. E aí sim, colocar o forro por cima e passar uma costurinha na máquina, deixando um espacinho sem costurar, da mesma forma que a gente fez do porta-tesouras. Vira tudo bem certinho e aqui eu vou passar uma costurinha em toda a volta para que realmente fique bem assentadinho, as costuras bem acabadas. Para colocar as folhas do nosso livro, eu vou achar o meio ali da lombada, vou posicionar as camadas de feltro e vou passar uma costura reta, simples, no centro e tá pronto. Ah, claro, escolhi um botão bem bonito para pregar e para ser também onde vai fechar o livrinho. Para o kit de costura, eu peguei realmente vários retalhos que eu tinha por aqui, já deixei tudo separado, as medidas estão na descrição do vídeo e também vamos usar tecido principal, forro e manta acrílica. Eu vou começar então passando o tecido com a manta acrílica para deixar tudo já certinho essa parte. E também já vou passar o viés, que vai ser o que eu vou fazer o acabamento, tá? Então, eu cortei uma tira de 5 centímetros, vou dobrar ao meio e mais uma vez ao meio para que realmente fique com 4 dobras. Vai ajudar demais na hora de pregar o viés. Então, vai ficar essas duas partezinhas, eu vou trabalhar com a parte da frente. Eu vou fazer uma marcação de 7 centímetros, que é onde vai ser a abinha, né? Pra gente fechar o nosso livrinho e eu vou começar fazendo porta-tesouras. Aqui é interessante que você meça de acordo com o tamanho da tesourinha que você vai usar. E aí eu vou cortar 2 pedacinhos de tecido, 2 quadradinhos. E eu vou deixar isso com um formatinho mais triangular. Então eu dobrei o tecido ao meio, marquei lá em cima 2 centímetros, olha só. E vou cortar na diagonal.
Vou fazer isso com as duas peças e agora vou para a máquina costurar a parte das laterais. Vai ficar desse jeito. Não costure até lá em cima, costure até a parte que a gente fez retinho. Antes de desvirar a peça, faça esse pique nas laterais e desvira, passa tudo com o ferro para ficar tudo bem certinho. Para fazer o acabamento de cima, eu vou usar um viés. Então, cortei uma tirinha e vou costurar ali em cima. Eu abro essa tira de viés, coloco ali na extremidade, vou passar uma costurinha reta, depois é só rebater pro lado do avesso. Vai ficar dessa forma, eu vou colocar um alfinetezinho para não sair do lugar e vou passar 2 costurinhas nas laterais para que realmente fixe no tecido, tá? Pode ser também costurinha feita à mão. Na parte de baixo, eu peguei um pedaço de feltro e vou fazer o acabamento primeiro antes de pregar na peça, tá? Vou colocar o viés dos 2 lados. Vai ficar dessa forma e eu vou posicionar em cima ali do finalzinho do porta-tesouras e vou passar uma costurinha somente ali na parte de cima. A parte de baixo vai ficar solta por enquanto. E agora eu peguei aqui, ó, alguma coisa redonda só para arredondar, para não ficar tão quadrado. E olhem só o que eu acabei de fazer com a minha mini tábua de passar nova. Ai, Gisele. Olha, acabei de... Seguindo, vou arredondar também a parte de cima, vou arredondar também a parte do forro, para que fique tudo arredondadinho, que dá um acabamento mais bonitinho. E aí, chegou a parte de finalizar com o viés. Eu vou dobrar a pontinha, sempre lembre de fazer isso, que é importante para o resultado final. Eu vou seguir colocando alfinetes por toda a extensão. Toma bastante cuidado para não criar pregas na parte mais arredondada, faz com bastante calma. E antes de costurar na máquina, eu alinhavei tudo para que realmente ficasse tudo no lugar, não ficasse nada feio. E aí é só passar uma costurinha com bastante calma. Costurou, agora é só desvirar tudo isso com bastante calma e fazer a dobrinha para finalizar. Dobra uma vez e mais uma vez. E nesse passo é importante terminar com costuras à mão. Faz pontinhos bem pequenininhos invisíveis por toda a extensão e tá pronto! Sério, eu amei esse projeto!